Não é novidade para ninguém que as criptomoedas impactam positivamente um portfólio de investimentos. Mas hoje eu vou quantificar e te mostrar na prática qual que é o impacto no drawdown, Sharpe e volatilidade de uma carteira de investimentos com e outra sem cripto. Meu ponto não é ser bitolado e defender cripto a qualquer custo. Acho que o legal é pegar os dados e analisar como que as criptos vão impactar um portfólio, seja ele positivo ou negativamente. Para isso, a gente vai acessar uma plataforma que é um otimizador de portfólio. E lá a gente vai criar 3 carteiras. Todas elas vão ter a mesma base, que vai ser 60% de ações e 40% de renda fixa. Na segunda e na terceira carteira, eu vou abrir mão de um pedaço da renda variável para poder colocar 2% de criptomoeda e 5% de criptomoeda. Assim vai ser bem mais fácil de a gente conseguir comparar e mensurar os 3 portfólios. Nessa fração de ações, eu peguei ações americanas, ações globais e ações de países emergentes. Já na parte de renda fixa, eu peguei títulos americanos de 10 anos, títulos americanos de curto prazo e alguns bonds de high yield. Já na parte de criptomoeda, infelizmente eu só consegui adicionar Bitcoin e Ethereum, mas eu acho que já vai dar um panorama muito bom, muito real do cenário de criptomoedas dentro de um portfólio de investimentos. Então esse aqui é o nosso otimizador. Acho que ponto importante para a gente poder comentar antes. O período que eu selecionei foi de 2016 até 2022. Eu não peguei um cenário anterior a isso, porque aquela alta do Bitcoin de 2009 até 2014 e 15 impactaria muito no nosso portfólio e traria as informações um pouco fora da realidade. Então, apesar de ser um cenário curto, eu acho que é o mais preciso que a gente pode trabalhar. O segundo ponto é sobre o rebalanceamento trimestral. Eu achei importante colocar essa condição aqui no nosso otimizador para poder evitar movimentos muito drásticos, seja na alta ou seja na baixa. Mas apesar disso, eu acho que isso traz até uma realidade muito grande para a nossa simulação. Porque se um ativo ele sobe 100%, 200%, por exemplo, é comum que você realize lucro ao longo do tempo. E se um ativo tem uma queda muito grande, é comum também que você faça novas compras para poder melhorar o seu preço médio, por aí vai. Então, acho que esse rebalanceamento vai ser bem condizente com a realidade. Então, vamos para o resultado. Aqui nesse gráfico já dá para ver a diferença dos 3 portfólios. O portfólio azul é o que não tem cripto, o portfólio vermelho é o que tem 2% de cripto e o portfólio laranja é o que tem 5% de cripto. Como já era esperado, os ativos que tiveram criptomoedas na sua composição performaram melhor a nível de rentabilidade do que os demais. A gente fez a simulação aqui com 10 mil dólares, então se você tivesse investido 10 mil dólares no portfólio sem cripto, você teria 13 mil, 18 mil e 28 mil, respectivamente, com 2% e 5% de cripto. Se a gente pegar outros indicadores, como por exemplo o KGR, ele vai mostrar para a gente a nossa taxa de crescimento anual nesse período. Então ele é como se fosse a média geométrica do período, ele é mais preciso do que a média aritmética, por isso que a gente acaba usando ele. A gente vê que teve um aumento no crescimento também significativamente, então a gente saiu de um portfólio sem cripto de 4,82% de taxa de crescimento anual para 17,6%. Isso é muito expressivo. Em contraponto, se a gente for olhar o Standard Deviation, que vai ser basicamente o desvio padrão, que o pessoal representa muito pela volatilidade do portfólio, a gente vê também que teve um aumento desse indicador. A volatilidade ela é comumente utilizada como mensurador de risco. Então, se um portfólio tem mais volatilidade, ele naturalmente carrega mais risco. Essa definição ela é questionada, mas a gente vai utilizar isso aqui para poder manter um padrão de análise. E nesse caso, esse aumento de volatilidade mostra sim um aumento expressivo do risco da carteira. E aqui vem um ponto de atenção muito grande, porque várias pessoas fazem a gestão do seu portfólio, mensuram o risco que elas estão dispostas a correr baseado na volatilidade do ativo. Então, uma pessoa que não está tão disposta a correr riscos na sua carteira de investimentos deve colocar criptomoeda, mas ficar um pouco atenta com relação ao aumento dessa volatilidade. Talvez um rebalanceamento possa fazer sentido para ela antes de colocar esses ativos na carteira. Existe um índice muito interessante para a gente poder analisar aqui também, que é o índice Sharpe. Ele basicamente vai pegar o seu ativo ou o seu portfólio e medir o quão bem ele performa acima de um ativo livre de risco, ponderando o risco adicional que ele carrega. Então, considerando o risco adicional como volatilidade, ele vai mensurar o quão bem o seu ativo performa para cada ponto de volatilidade a mais que ele carrega. Em um gráfico de risco-retorno, o importante é sempre estar bem localizado, ter um retorno coerente ao risco que você está correndo.
Não necessariamente correr mais risco é melhor ou pior, mas a gente tem que estar sempre com uma rentabilidade coerente com esse risco. Isso vai mostrar se a gente está fazendo uma alocação eficiente de risco ou não. Nesse gráfico que a gente está mostrando aqui agora, o ativo A e B eles possuem o mesmo risco, a mesma volatilidade. Porém, o ativo B possui um retorno significativamente maior. Isso mostra que ele tem um Sharpe maior e uma relação risco-retorno também melhor. Quando a gente olha o Sharpe dos três ativos, a gente vê que a gente teve um aumento significativo nesse índice. Isso mostra que os pontos a mais de risco que a gente adotou ao colocar cripto na carteira, eles foram muito bem recompensados a nível de rentabilidade. Obviamente, essa rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas mostra que a natureza do ativo foi muito positiva quando adicionado a um portfólio. Outro indicador legal para a gente poder olhar aqui vai ser o drawdown máximo. Esse indicador ele vai mostrar para a gente qual que foi a maior perda ao longo desse período, considerando esses portfólios. Então, se a gente pegar do pico até o maior vale, essa maior diferença é o que eles consideram de drawdown. Então, no pior cenário ao longo desse período, o quanto que foi a sua rentabilidade negativa, digamos assim. E quando a gente compara os três portfólios, a gente vê que, ao adicionar cripto, a gente teve sim um aumento no drawdown, isso era esperado por conta do aumento de volatilidade, mas isso não foi significativamente maior. Quando a gente vê esse aumento de 2 pontos percentuais ali no drawdown máximo, isso não é tão relevante quando a gente compara com a rentabilidade ao longo do prazo. Isso mostra um indicador que, apesar de ser negativo, muito mais positivo do que a gente esperava. Esse gráfico ele mostra todos os drawdowns do período. Então a gente teve períodos de rentabilidade negativa aqui de curto prazo, digamos assim, algum movimento de repique de realização de preço que fez com que a carteira performasse negativa. E as três carteiras performaram relativamente igual, ou seja, a gente não coloca a culpa na criptomoeda para ter feito essa queda. Nesses outros cenários aqui, a gente vê, principalmente nessa principal queda aqui, a gente vê que o portfólio de cripto ele teve um drawdown maior, que seria basicamente esse que a gente vem analisando ali, mas também não é tão expressivo assim para poder justificar uma não alocação em cripto, por exemplo. Nesse outro drawdown, movimento super igualitário também, não colocamos a culpa na cripto. Nesse último drawdown, que é o bear market que a gente está vivendo hoje, esse sim a gente tem uma piora um pouco maior nos portfólios de cripto, mas, igual eu comentei, não é suficiente para poder assim, colocar isso como um terrorismo muito grande e crucificar o ativo como um todo. Se a gente volta aqui nessa página para analisar justamente o oposto, que seria o melhor ano, se a gente pegar a maior performance, a gente vê que esse sim a gente tem uma variação muito significativa quando a gente coloca cripto no portfólio. Então, falando de forma simples, a cripto beneficiou muito esses portfólios no cenário de alta, mas não prejudicou tanto no cenário de baixa. Isso é muito positivo. Então, para finalizar aqui, eu só queria falar alguns pontos de atenção. O primeiro dele é deixar claro que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Tudo isso aqui que aconteceu, a gente pegou o histórico para poder tentar ter uma visão um pouco clara de como que foi a performance. Obviamente, esse cenário pode se repetir de forma melhor, pode se repetir de forma pior. Mas é sempre bom deixar claro que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E para que esse cenário aconteça de novo, a gente tem que ter os ciclos de cripto se repetindo. Então a gente está em um bear market hoje, um cenário muito ruim para a criptomoeda, e para que esses índices possam impactar positivamente de novo uma carteira, a gente tem que ter a volta desses ativos performando positivamente. Eu, particularmente, acredito que isso vai acontecer. Eu não acho que esse bear market vai durar para sempre e as criptomoedas vão desaparecer, mas é sempre bom deixar claro que esse risco existe. Só um ponto que a gente tem que ter em mente aqui também é como que 2017 impactou positivamente essa nossa simulação. Foi um ano muito positivo para a Ethereum, que rendeu quase 10.000%. Então, para que esse cenário se repita, a gente tem que ter outras altcoins que tenham uma outra outperformance absurda igual a essa. E para concluir, vale a pena ou não investir em criptomoeda, ter cripto no seu portfólio? Acho que por tudo que a gente apresentou aqui, eu acho que é uma opção muito válida. A gente tem melhora de rentabilidade, a gente tem melhora de índice Sharpe, a gente tem outros indicadores também que demonstraram positivos, até os indicadores negativos, como o drawdown. Então eu acho que é uma solução muito importante para poder compor o seu portfólio. Obviamente, isso aqui não vai ser a solução da sua vida, você não vai ficar milionário com isso, mas é um caminho para você conseguir atingir sua independência financeira, conseguir atingir performances melhores, um portfólio mais bem equilibrado, mais diversificado, com uma correlação
menor. Isso tudo é muito positivo quando a gente olha as premissas básicas de alocação. Então, acredito que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente faça outros conteúdos explicando alguns indicadores mais a fundo, só deixar nos comentários. Pode mandar qualquer dúvida para a gente. Se eu falei besteira, pode puxar minha orelha aqui também. Comenta, compartilha, manda para os amigos, deixa o like. Entra nas nossas outras redes sociais também, que estão bem ativas. O Instagram está bem legal, o Telegram, vai estar todos os links aqui na descrição. É isso aí, investidor. Valeu, até a próxima.